Fala, amados! Está começando, né? Estamos dando início a mais um vídeo de Wendel, Palavras Certas, Lacerda, tá? E hoje eu venho carregado, eu venho com um caminhão carregado, tá cheio de notícias, informações do Pai mais amado do mundo e do Filho mais amado do mundo, tá? Que o Pai é o Deus e o Filho Jesus Cristo, tá? O Filho de Deus. E a mensagem que a gente vai falar, ela vai falar sobre o Espírito Santo, tá? Fruto do Espírito Santo. O que nós temos que fazer para manter espírito, né? Andar em espírito, né? Fazer as coisas do espírito e não da carne, tá? Que a gente vai falar da carne também, mas o foco aqui é o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, tá? Mas antes, né, vamos orar, falar com o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu poder, teu reino, tua glória, para todo sempre. Amém. E a gente vai falar do Pai e do Filho, que é o nosso amor, né? Que é o Deus, o Pai eterno, e Jesus Cristo, né? Que já está lá na eternidade, né? Só esperando a gente chegar o grande dia, né? O dia do arrebatamento, e a gente ficar lá, à direita do trono de Deus, onde o Filho e o Pai estão. Aí a mensagem que o Senhor nos deu, né, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ela diz assim, ó, que o Senhor diz assim pra gente, ó, mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, essa mensagem aqui, né, o apóstolo Paulo, ele ensinando aquele ministério lá de Gálatas, da galáxia, aquele povo, aquela multidão que estava querendo aprender a palavra de Deus. E ele, como um apóstolo, um homem chamado para pregar o evangelho, né, a criatura, as pessoas perdidas, ele estava fazendo isso, querendo libertar aquelas pessoas através da palavra, que a palavra ela cura, liberta, né, e salva vidas. E era o que o apóstolo Paulo queria fazer com aquele povo, aquela igreja. Porque antes era criatura, mas estava querendo ser igreja, igual nós somos. Queria ter o Espírito Santo, deixar os desejos da carne para longe e viver em santidade. Viver fazendo as coisas de Deus, as coisas certas. Né? E muitas pessoas ali, né, no templo ali, o apóstolo Paulo ele ia fazer com a missão dele, que era ganhar alma para o reino. A nossa missão é essa, né? Ganhar alma para o reino, né? Ganhar alma para Jesus. Libertar as pessoas do cativo, aí das prisões, da escravidão do mundo, aí das coisas erradas aí. Era o que o apóstolo Paulo fazia, exortação, libertando e conservar a liberdade cristã, uma das coisas cristãs que aquele povo ia ter que fazer, igual Deus falando pra gente. Aqui vem falando das obras da carne e o fruto do Espírito Santo, né, de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins que nós não temos que fazer, que muitas pessoas aí fazem aí no mundo, fazendo as obras da carne, as coisas da carne. E o Espírito que nós temos que fazer e que nós fazemos. As coisas certas. Mas ele aqui estava falando aqui, igual no versículo 16. Digo, porém, andar em espírito, que ele estava ensinando aquela igreja a andar em espírito. Falando que não podia fazer na carne, igual Deus estava falando pra gente. As coisas que não tem que fazer na carne, as coisas que as pessoas fazem na carne que não é pra gente fazer, que era igual o apóstolo Paulo antigamente fazia as coisas da carne, antes de conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus Cristo,
ser mudado, né? Porque quando a gente encontra o Evangelho de Cristo, nós somos mudados. A gente não são mais as mesmas pessoas. Se não tiver mudança, não tem Cristo de verdade. Ele renunciou às coisas deles aí, dele do mundo, que ele fazia, igual perseguir os cristãos, o evangelho que ele fazia, ele deixou de fazer depois que teve um encontro com Deus. Entendeu? Que encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele não quis saber de mais nada. Eu acho que ele, aqui não vai, mas eu acho que ele devia ter pensado, pô, se eu tivesse conhecido Jesus antes, não tinha feito nada disso. E nem igual muitas pessoas, depois que ela serve ao Senhor Jesus Cristo, não quer saber mais de nada. Depois só ficar pensando, se tivesse conhecido antes, tivesse mais tempo, né? Talvez por alguém não ter falado para ele a palavra de Deus, não ter na hora antes. Muitas pessoas aí ficam perdidas, fazendo as coisas erradas por causa disso. Não teve alguém que falou a palavra de Deus. Entendeu? Porque não quis procurar mesmo, se interessar, porque muitas pessoas não querem saber de nada, quer curtição, fazer as coisas de errado, os desejos da carne. Mas depois que está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo foi e queria que aquelas pessoas que não era cristão, ser mudado, ser uma nova criatura, nova pessoa. Entendeu? Não ser mais uma criatura na realidade, mas ser um filho de Deus, igual ele era. Ele próprio vem falando, né? Seja meus imitadores, porque antigamente ele imitava o mundo, vai fazer as coisas do mundo, igual as pessoas aí fazem isso. Que as pessoas nada cria, né? Tudo se copia aí no mundo, todo mundo quer copiar o outro, é o corte, a roupa, é o carro, né? Quer copiar tudo, as pessoas querem ser a pessoa, não quer ser você próprio. E ele, como cristão, ele queria que aquelas pessoas fosse cristão igual a ele, fazer as coisas de um cristão. Aí ele falando aqui no versículo 16, né? Digo, porém, andar em espírito e não cumprir a consciência da carne. E muitas pessoas fazem as coisas da carne sem ter consciência do que está fazendo, igual muitas pessoas já bate mulher, as coisas do mundo, porque Deus não gosta disso, né? Sem ter consciência. A gente, quando está em espírito, a gente tem consciência, sabe da voz que a gente está ouvindo, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a palavra do Senhor fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz a nós. Tem que ter os ouvidos atentos, porque ele fica dos ouvidos atentos para ouvir, inclina os ouvidos para ouvir o nosso pedido, a nossa oração, o nosso clamor. Entendeu? A gente na carne não tem consciência, mas no espírito a gente tem consciência. Fazendo as coisas consciente. Igual as pessoas falam em línguas aí, estou inconsciente. Mentira. Isso daí é carne purinha. E espírito a gente tem consciência. Tudo que a gente está fazendo. E no versículo 17 vem, porque a carne cobiça contra o espírito. É o que? O combate. O que combate a carne é o espírito. E o que ela luta contra o espírito é a carne. É aquele combate, aquela luta. Aquela guerra diária, igual A gente está num mundo aqui que já é do maligno. O próprio Jesus perguntou para... Deus perguntou para o diabo, né? Da onde você vem? Ele... e porque ele estava ali, eu venho para rodear a terra, andar na terra. Mas, por graças a Deus, né, ao derredor tem os anjos que nos guardam, nos protegem. Nós somos cristãos de todo o mal. Entendeu? Temos o anjo da guarda e o próprio Deus, o Filho, que está sempre nos livrando de coisas piores, coisas ruins aí do mundo. E este que compõe em um ou outro, porque não faz o que queres. Porque na carne você faz o que quer, mas no espírito não, você faz o que Deus quer. A gente tem o livre-arbítrio, cada um, claro, tem o livre-arbítrio, fazer o que quer, mas quando a gente está em Cristo, a gente tem que fazer as coisas de Cristo, pensar como Cristo, como Jesus pensava, né? A gente tem que pensar no lugar de Deus, pô, Deus vai se agradar disso que eu estou fazendo? Isso é de Deus, ouve a voz de Deus e faz o que Deus quer. Na carne não, e vou fazer do meu jeito, o que der na telha eu faço, o que vier, não, é diferente.
entendeu? Você tá indo na carne, os desejos carnal, não tá contra. No espírito você é contra. Entendeu? A guerra é diária. Entendeu? O inimigo ele tenta fazer de tudo pra gente pecar, pra jogar, pecou, caiu, você é mero pecador, você é nada, você é um Zé Ninguém. Aí você. Ele começa a botar várias coisas na mente. Vai naquela dali, querer te botar em furada. Mas a gente sabemos que lá em Provérbios fala que maldito é o homem que confia em outro homem. Em Deus, a gente tem que confiar em Deus, que Deus ele não é homem. Ele nem é filho do homem para que minta, que se arrependa. Nós estamos aqui no propósito, e temos que cumprir o propósito aqui. Tá? Deus ele deu um propósito para cada um. Nós temos que cumprir, fazer as coisas conforme Deus quer. Mas como é que a gente vai fazer? Só no Espírito Santo. Para ter vida longa, prolongada, viver bem. Mas você indo mal, procurando mal, que procura acha. Aí vai acabar morrendo cedo. Vai acabar passando por dificuldade. Tanto que lá em Êxodo, em Deuteronômio, né, e vem falando que o filho, né, a filha tem que honrar o pai e a mãe para o seu dia ser prolongado. E não só isso, prolongado não. Viver bem ainda aqui na terra. Essa é coisa boa. Honrar o pai e a mãe é um dos frutos do Espírito Santo, que a gente vai chegar lá. Mas aí no versículo 18 vem falando, mas se sois guiado pelo Espírito, não está abaixo da lei. Quem é guiado no Espírito não está abaixo da lei, está na lei, fazendo os mandamentos de Deus, as coisas certas. Mas e aí, Wendel? Aí você pergunta, o que é obra da carne? O apóstolo Paulo, eu acho que aqui alguém deve ter perguntado para o apóstolo Paulo. Aí ele começou a falar que as pessoas não têm que fazer, que é obra da carne, que é obra maligna, entendeu? Do capiroto. Que é, porque aí no versículo 19 ele vem falando, porque as obras da carne são manifestas, as quais se manifesta coisa ruim, não vê pombagira, não vê aquela mulher de Arcabe, entendeu? Não vê Dalila, não vê tantas coisas ruins aí, entendeu? Mais macumba então tem um monte. Aí ele vem falando aqui, se manifesta no corpo da pessoa, porque não é a pessoa, que talvez a pessoa seja boa, mas é o que está dentro dela, entendeu? Os demônios, capiroto. A mais aquela pessoa cristã, o apóstolo Paulo deveria estar falando para você que é cristão, se você, igual o próprio Jesus, ele falou para os discípulos, a pessoa que é cristã, ela saiu da igreja, abandonou a casa de Deus, voltou para o mundo, já era, foi liberta e voltou de novo, ela depois não fica só um demônio, entra mais 7, fica pior, e depois para voltar da igreja, voltar de novo é uma luta. Aí porque quando você é liberto, o demônio ele vai procurando alguém para poder entrar, né? Um corpo. Não vê aquele endemoniado, que ele não tinha corpo ali. Deus expulsou o demônio lá que estava naquele endemoniado. O demônio entrou num porco e depois se matou. Os porcos caiu lá de cima e se mataram. Então ele ficou procurando alguém para poder dragar, poder entrar. Por isso não podemos dar lugar ao diabo, ao demônio. Ele falando que eu creio em Jesus Cristo falando para os discípulos. E aqui eu creio também o apóstolo Paulo falando para aquelas pessoas que estavam ali para aprender a palavra de Deus. Aí uma das coisas dessas, prostituição, impureza. Prostituição é você, né, seu próprio corpo você se prostituir. Entendeu? E a Bíblia fala, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, é a casa de Deus. Deus ele mora dentro da gente, Espírito Santo, né? Ele habita dentro de nós. Então não podemos fazer coisa que não agrada a Deus, igual tatuagem, fazer marcas no corpo. Isso não agrada a Deus.
Não é que é proibida, porque na Bíblia não fala. Ah, tatuagem, brinco, piercing. Entendeu? Mas não é bom, não agrada a Deus. E isso aqui, o próprio bem falando, que é da carne. Impureza, a gente está impuro, não está glorificado, purificado. Da lascívia, idolatria, idolatrar a imagem, como muitos católicos aí idolatram. Pessoas idolatrando cantores, músicos, pastores, já mesmo dentro da igreja é errado, não pode idolatrar nada, dinheiro. Idolatrar, nem, a gente tem que adorar a Deus, não idolatrar a Deus, tem que adorar a Deus. Entendeu? Feitiçaria, aqueles pessoal feiticeiro, macumbeiro. Inimizade, que não gosta de amizade. Entendeu? Não se dá bem por ninguém porque gosta de briga, gosta de arrumar confusão. Entendeu? Por isso não tem amigo, porque não se dá bem com ninguém. Quem vai querer ter amizade com essas pessoas? Fica acumulação, ira, que é isso, é contendas, trazer contendas, brigas, confusão, disserção, heresias, contar heresias. Entendeu? Com muitos pregadores estão aí na heresia, muitos coaches, muitos pregadores aí. Inveja do outro, homicídios, matar outras pessoas, e a gente não pode tirar a vida do outro, só Deus pode tirar. Bebedice, pessoa que enche a cara. Entendeu? Coisas semelhantes. Tudo isso daí, outras coisas, não. Quem fizer essas coisas não reinarão o reino de Deus, o reino dos céus. Algo que o apóstolo Paulo falou, que as pessoas que fazem coisas de errada não vão reinar o reino dos céus. Não vai ir para a glória eterna, para o paraíso. Não vai viver lá, esse não tem lugar, não entra ladrão lá, a não ser aquele que se arrepende, aceitar o Senhor Jesus Cristo, igual aquele ladrão na cruz lá com Jesus Cristo, reconheceu que ele era o Messias, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. E ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não foi nem no céu, no paraíso. É diferente, mas aquele que não aceitou Jesus, não se arrependeu do pecado, continuou no pecado, fazendo coisa de errado, esse não vai ter salvação. Sabe o que é errado? Porque aqui o apóstolo Paulo falou para aquelas pessoas. Se as pessoas fizerem o que querem ali, é com elas mesmo. Mas ele falou, mostrou o que é o certo e o que é errado. E o que vai levar para o céu, para o reino de Deus, e o que não leva para o reino de Deus. É igual nós temos que fazer com essas pessoas. Mostrou o que é o certo, falou o que é o certo. É igual Deus falando, o caminho certo é aquele. É o caminho estreito, aquele dali é o que leva à salvação. A pessoa quer ir para o largo, porque muitos estão indo para o largo, muitos estão sendo perdidos, muitos... A Bíblia fala que muito vai ser condenado, muitas pessoas condenadas. Aquela é mais fácil, a pessoa não quer ter... a pessoa não quer se esforçar, não quer levar a sua cruz. Vai perder a sua vida. Wendel, mas eu preguei, eu fiz aquilo, mas você está continuando roubando, continuando matando, idolatrando, você não vai ser salvo. Não tem pecadinho e pecadão, qualquer pecado é pecado, não adianta. A gente falou que a pessoa não deu ouvido, é com ela mesma. A nossa parte tem que fazer. Vamos lá, Marcos 15,16 fala, a gente pregar o evangelho a toda criatura. Pregou o evangelho para a criatura, para aquelas pessoas sabem o que é certo e o que é errado, elas vão pagar por elas mesmas. Que não pode a gente apoiar o errado, saber que está errado e... Não. É que o apóstolo Paulo estava ensinando as coisas certas, que aquele ministério tinha que fazer, para viver bem, entendeu? E isso ele estava falando para não fazer. E agora é o fruto do Espírito Santo, que a gente vai chegar. E essas é as coisas da lei, lá no versículo 23, irmão. Entendeu? Que não há lei. Que é o quê? É caridade, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, viver bem, benignidade, fazendo bem, bondade, ser bondoso, uma pessoa boa que ajuda todo mundo quando pode, quando dá, tendo fé que as coisas vão melhorar, fé que Deus vai abençoar, Deus vai fazer,
várias coisas acontecer em nome de Jesus Cristo. Mansidão, os mansos, porque a palavra do Senhor fala que os mansos reinarão o reino do céu, o reino de Deus. E temperança. Entendeu? Esse aí no versículo 25, meu irmão, esse vivemos no Espírito, andamos no Espírito. E isso que é viver em Espírito. Que é aquele que não é ambicioso, a vanglória, não irrita o outro, não tem inveja do outro. Porque isso, né, não há nada de Deus, de inveja, né, irritando os outros, não. O próprio fala que seus pais não irritem seus filhos. E os filhos a mesma coisa. Não irritar seus pais. Tem que ter paciência. Entendeu? E isso é que o apóstolo Paulo estava passando para aquela igreja. Tá? Para eles terem liberdade cristã, fazer o que eles podem fazer como cristão. E o que a pessoa que não é cristão acha. A pessoa que está no mundo, está perdida aí. Tá? Ah, mas eu estou na igreja e estou no mundo. E você salva? Felizmente você não vai. Vê aquela igreja lá, Laodiceia. A palavra do Senhor fala que você não é nem frio, nem quente, é morno. Não vai adiantar. Você tem que ser quente, não pode ser frio. Frio na fé tem que ser quente na fé. Agora você sendo morno, você não é frio nem quente, então você vai acabar sendo condenado também. Se você fizer as coisas do Espírito, eu tenho certeza, se você continuar e andar assim, vai ser salvo. Agora, se você continuar na carne, fazendo desejo na carne, você que é do mundo, você vai perder a tua salvação. Felizmente. Não, ele está me condenando, não. É que a palavra de Deus fala. Aqui vem explicando tudo direitinho. As obras da carne. Quem faz a carne não está fazendo as coisas do Espírito. Tem como você agradar a dois deuses. Não tem como você fazer as duas coisas. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Ou você é filho da luz ou das trevas. Tá? Não adianta. Não adianta você ficar com raiva de mim, então, porque a palavra é de Deus. E eu creio que o apóstolo Paulo falava assim. Explicava tudo certinho, direitinho. Para depois não ter desculpa, não entendi, eu não ouvi. Ele explicou tudo certinho. E é o que Deus está falando pra gente. Pra gente que somos cristãos, viver no Espírito Santo, viver, entendeu? Fazer as coisas da árvore. Tem vários frutos. Uma árvore que só tem fruto do Espírito Santo, não. Aqui são várias frutas que tem na árvore do Espírito Santo. Igual lá no paraíso, não tinha árvore de cada coisa. Entendeu? Tanto que aquela árvore ali que Adão e Eva comeram foi a fruta que não podia comer, a fruta do. Eu creio que é das trevas, né? O diabo, era uma a obra das trevas que estava ali. Por isso Deus falou que eles não podiam comer aquilo dali. Eles iam ser expulsos, e foram expulsos do paraíso. E muitas pessoas aí que tá achando que tá comendo o melhor dessa terra, tá aí no mundo aí comendo, fazendo as coisas erradas, vai ficar fora do paraíso. Deus preparou várias moradas para cada um, mas depende de nós. Deus não pode fazer tudo. Então fique com essa mensagem, tá? Pense, reflita se você tá fazendo a obra da carne, não tá fazendo do Espírito, se você tá fazendo do Espírito, fazendo a carne, tá? Que adore só um Deus, tá? Faça igual a Jesus Cristo. Não tentarás teu Deus, não tenta teu Deus, adorarás só o teu Deus, que é o Deus verdadeiro, Deus Jeová, tá? Não queira fazer o que o mundo faça, porque isso é furada. Faça o que Deus faz. Aqui, eu creio que o apóstolo Paulo falou aqui para os discípulos, né, aquelas pessoas, né, que eram imitadores dele, discípulos dele, fazer as coisas que ele fazia, porque é as coisas de Cristo. Tá? Toma posse dessa palavra, tá? Essa palavra para nós cristãos. Tá? E só para cristão não, para aquele também que é a criatura. É a pessoa do mundo que está fazendo as coisas erradas. É hora de mudar, se libertar. Tá? Se esforce. Tá? Porque Deus, ele tá te esperando. Tá? Tá esperando você
que é do mundo e voltar para a casa de Deus. E você que está na casa de Deus, ficar firme com Ele, tá? Fique com Ele até o final, que Ele vai estar contigo até o final, tá? Da tua vida. Ele não nos abandona ninguém, a gente abandona Ele em momentos, com as pessoas do mundo, que era da igreja está no mundo, abandonou Jesus por causa de algum momento, mas o bom filho retorna à carne. Deus sempre está esperando na casa lá, de braços abertos, para receber o filho. Tu vê a ovelha perdida, não vê o filho pródigo, então vamos permanecer sempre no Senhor, fazendo as coisas do Espírito, tá? Porque Ele em espírito e em verdade, tá? Entendeu? Que assim que a trombeta tomar, a gente vai ficar lá com o Jeová, tá? Assim que a primeira trombeta já começar a tocar, eu creio que a gente já vai estar lá em cima, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E todos salvos, tá? Você e a tua casa. Até a próxima, tá? Com Palavras Certas, Lacerda.